Olá pessoal, sejam bem-vindos para o nosso 9º encontro do ensino confirmatório virtual. O tema de hoje é muito interessante, muito intrigante, que é ecumenismo. Ecumenismo, da onde que vem essa palavra doida? Ecumenismo vem do grego oikos, oikos que significa casa. Então, e de oikos tem muitas outras palavras em português que começam com eco, vem de oikos, oikos, eco. Por exemplo, ecologia. Ecologia é conversar sobre a nossa casa. Ecologia, né? É o estudo sobre a nossa casa. Economia. Economia é organizar, administrar a casa. Economia, administrar a casa. Economia. E ecumenismo significa uma casa em comum. Então, o que é ecumenismo? O movimento ecumênico, ou o ecumenismo, significa igrejas cristãs que querem caminhar juntas por um objetivo em comum, ou por objetivos diversos em comum. Igrejas cristãs que se reconhecem como igrejas irmãs, igrejas que querem caminhar juntas, que querem conversar como irmãos e irmãs. Bom, nem todas as igrejas são ecumênicas. Tem igrejas que enxergam todas as outras como concorrentes, né? E não é assim, aí não funciona o ecumenismo, aí não tem conversa. A nossa igreja é uma igreja ecumênica, ou seja, nós queremos conversar, queremos caminhar junto com outras igrejas cristãs, queremos respeitar a diversidade de outras igrejas cristãs. Ali nessa imagem você tem o Papa Francisco, por exemplo, que é o pontífice da Igreja Católica Romana, junto com um pastor luterano na Alemanha, que é num culto ecumênico. E interessante que no pano de fundo, atrás deles, bem no centro da foto, está Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que o central do ecumenismo é aquilo que nós temos em comum, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, isso significa que agora todas as igrejas vão se fundir e vão se tornar uma só igreja? Não é bem assim. As igrejas continuam sendo diferentes. Nós continuamos tendo a nossa identidade luterana. Cada igreja envolvida no movimento ecumênico continua tendo a sua identidade, as suas características. Por isso, uma definição muito bonita para o movimento ecumênico é comparar o ecumenismo com um jardim. Imaginem um colorido jardim com muitos canteiros. Dá para dizer que no movimento ecumênico nós somos como diferentes canteiros do mesmo jardim. Diferentes canteiros do mesmo jardim. Alguns canteiros são maiores, outros canteiros são menores, alguns canteiros são mais coloridos, mais amarelos, outros mais verdes, alguns têm cactos, outros têm pedras, mas cada canteiro continua sendo de um jeito diferente, mas todos esses canteiros fazem parte de um só jardim e um só jardineiro. Essa é a ideia do movimento ecumênico. As diferentes igrejas continuam e continuarão sendo diferentes, mas fazem parte de um único e mesmo jardim e temos um só jardineiro, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o que pretende o movimento ecumênico? O movimento ecumênico significa, justamente a partir do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, estar preservando aquilo que é o central do Evangelho, que é a vida. Aquilo que é o central do Evangelho. Igrejas ecumênicas são igrejas que querem juntas, nessa casa comum, então, cuidar, preservar e defender a vida, fazer do mundo um mundo melhor. Esse é o objetivo do movimento ecumênico. E como é que nós fazemos isso? Será que agora cada um faz do jeito que acha melhor? Não, não é assim. Existem órgãos ecumênicos. A ISLB, a nossa igreja, participa de 4 órgãos ecumênicos. Acompanhem ali na imagem. O primeiro órgão ecumênico que nós participamos é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aqui no Brasil. O segundo órgão é o CLAI, que é o Conselho Latino-Americano de Igrejas, que é um conselho então em nível de América Latina.
O terceiro grupo, órgão ecumênico, é o Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, Conselho Mundial de Igrejas. E o quarto órgão ecumênico é a Federação Luterana Mundial, que nos une então junto com outras igrejas luteranas no mundo. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, só aqui em Blumenau tem mais de 300 igrejas diferentes. Só aqui em Blumenau tem mais de 300 denominações cristãs diferentes. Mas em todo o Brasil, imaginem nesse Brasilzão louco aí, né? E em todo o Brasil, apenas 6 igrejas é que são ecumênicas. Nós estamos envolvidos num movimento ecumênico com 6 igrejas. Quais são essas 6 igrejas? Olhem ali na imagem. Ali diz que a Aliança de Batistas do Brasil faz parte do CONIC, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a nossa ISLB, né? A Igreja Presbiteriana Unida, a IPU, e a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Então, apenas essas 6 igrejas no Brasil é que caminham juntas no movimento ecumênico. Todas as demais igrejas não têm uma caminhada ecumênica. Por isso, nós como ISLB, aqui no Brasil e também aqui em Blumenau, nós nos identificamos muito mais com estas outras 5 igrejas do CONIC, né? E aqui em Blumenau estamos muito mais próximos, por exemplo, da Igreja Católica Romana do que de outras igrejas evangélicas, que não querem caminhar ecumenicamente. Então nós caminhamos de uma maneira ecumênica apenas com essas outras 5 igrejas. E ali então acontecem reuniões, diálogos, onde então representantes dessas 6 igrejas combinam atividades em conjunto. Por exemplo, nós reconhecemos mutuamente o mesmo batismo. Por exemplo, se você é batizado na Igreja Católica Romana ou se você é batizado na Igreja Luterana, é reconhecido como o mesmo e único batismo. E isso só agora há pouco tempo por causa do movimento ecumênico. Bom, gente, o mais importante é a gente saber o seguinte, que ecumenismo significa que igrejas cristãs, como naquela história do meio copo de água, né, que é meio vazio ou meio cheio, né? Nós, igrejas cristãs que querem conversar não a partir de suas diferenças, mas a partir daquilo que temos em comum. A nossa caminhada em comum, por causa da nossa casa em comum. E o que nós temos em comum é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o central do Evangelho, que é a vida. Então, esse é o centro do movimento ecumênico, que nós queremos fazer do mundo um lugar melhor. Fica para vocês agora 3 tarefinhas muito importantes. Observem ali em especial a primeira tarefa. A primeira tarefa é avisar pais e mães de uma reunião que nós vamos fazer na quarta-feira, dia 21 deste mês, logo após o culto das 19h30. Então, na quarta-feira, dia 21 deste mês, outubro, logo depois do culto, nós precisamos reunir vocês com os pais, as mães ou responsáveis para combinar detalhes sobre a continuidade do ensino confirmatório e sobre a confirmação, tá bom? Muito importante, anotem logo ali no papel para não esquecer, avisem os pais de vocês desta reunião do dia 21 deste mês. A segunda tarefa é uma pergunta. Quais são os 4 órgãos ecumênicos nos quais a nossa igreja participa? Então volte ali um pouquinho no vídeo e anote, né, ali na apostila mesmo, anote quais são os 4 órgãos ecumênicos que a nossa igreja participa. E a terceira tarefa é, então, na própria apostila, na página 90, observe ali na página 90 que você tem 9 pensamentos. Ali diz assim, a vivência ecumênica requer diferentes ações e atitudes. Para descobrir algumas, consulte as referências bíblicas conforme a nova tradução na linguagem de hoje e complete as frases. Então você vai preencher esses pensamentos, essas 9 frases e, como sempre, vai tirar aquela fotinha bonita e mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Eu aguardo a tarefinha e nós nos vemos pessoalmente então no dia 21 na reunião junto com os pais de vocês.
Forte abraço para todos vocês.